hoje, e eu queria, continuando a nossa série de sermões sobre curar a visão, cure sua visão. E nós vamos continuar dentro desse tema tão importante, tão caro para nós. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, nós vamos ler do 4 até o 8. Filipenses 4, do 4 até o 8. Amém? Alguém achou aí? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Filipenses 4, versículo 4, vai dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Então, o tema desse sermão é alegria, moderação e paz. A receita de Deus para bons olhos. E eu queria começar falando a respeito de um conceito que é da filosofia antiga, dos 3 filtros de Sócrates. Quem já ouviu falar? Dos 3, professor de filosofia não vale. Alguém já ouviu falar dos 3 filtros de Sócrates? Conta-se que uma vez Sócrates estava estudando e chega um discípulo até ele, e aí diz assim: Sócrates, eu tenho alguma coisa para te dizer a respeito de fulano. E aí Sócrates pergunta: tudo bem, discípulo, eu vou aplicar 3 filtros para você. Se a sua informação passar por um desses 3 filtros, eu permito que você me fale aquilo que você quer me dizer a respeito dessa pessoa. Tudo bem? Tudo bem. E aí ele diz assim: o primeiro filtro é a verdade. Aquilo que você vai me contar a respeito de fulano, você tem certeza que é verdade? Aí o discípulo fala assim: eu não tenho certeza não. É uma coisa que eu ouvi de um amigo meu, e eu não tenho certeza se é verdade. Aí a Sócrates responde: perfeitamente, tudo bem, ainda temos 2 outros filtros. O segundo filtro é o filtro da bondade. Aquilo que você vai me contar a respeito de fulano, é algo bom? E aí o discípulo responde: não, Sócrates, na verdade, é algo ruim. Ele: tudo bem, temos um terceiro filtro. O que você vai me contar a respeito de fulano é algo que vai ser útil para mim ou conveniente para mim? Eu saber dessa informação que você vai me passar, que você não sabe se é verdade e que não é boa, vai ter alguma utilidade para mim? Eu vou poder fazer algo a respeito? O discípulo responde: não, Sócrates, na verdade, não vai adiantar de nada eu contar para você. E aí Sócrates então responde: eu prefiro então que você nem me conte. Quão melhor seriam as nossas relações se nós aplicássemos esses filtros no nosso dia a dia, não é verdade? Da última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu lancei a campanha Fofoca Zero. Vocês lembram, né? Que bênção. Eu tenho trabalhado isso muito com os homens, que eu comentei com eles várias vezes nas reuniões que nós estamos fazendo toda sexta. Amém, homens? Amém. Tem sido bênção as reuniões, né? E aí, quase toda sexta eu relembro isso a eles. Falei: irmãos, nós temos que aprender a resolver nossos problemas com quem é de direito, nós temos que aprender a conversar, a dialogar, a aceitar ideias diferentes.
e a construir pontes entre nós, que somos irmãos em Cristo, sobretudo, para que a gente possa entender mais do outro. Meu pastor Péricles, meu pai na fé, meu pai, ele diz o seguinte, ele diz que conhecer um homem, eu aprendi isso com ele, é conhecer a sua história. Se eu não conheço a história de alguém, eu não conheço aquela pessoa. Teve uma vez um irmão do convívio nosso, não é daqui, que era um sujeito um pouco difícil, e eu lembro que todo mundo achava isso e comentava, poxa, é difícil de lidar com ele, difícil de lidar com ele. E aí, um dia, eu fui fazer um trabalho na casa dele, e a gente começou a conversar, e falando de relacionamento familiar e tudo, ele me disse o seguinte, ele falou, Rodrigo, meu pai, ele era uma pessoa que me espancava muito. Meu pai me espancou tanto que ele socou a minha boca e fez com que... Aí os dentistas vão ter que me ajudar, aqui, que não falta dentista aqui, né? A estrutura dos dentes dele ficou mole, ele teve que fazer um implante depois para botar todos os dentes na boca. E aí, sabendo disso, você começa a entender o temperamento dele, porque ele era daquela forma, porque ele era arredio, porque ele era difícil. Imagina você ser socado pelo seu pai, né? E a ponto de você perder os seus dentes, toda vez que você vê aquele implante, você lembra do que você sofreu na mão do seu pai. Então, conhecer um homem é conhecer a história dele. Às vezes, a gente é muito rápido, e a gente está falando de bons olhos aqui, nós somos muito rápidos em estabelecer juízo sobre o outro, né? Fulano posta uma coisa, publica alguma coisa, então esse daqui gosta disso. Fulano posta outra coisa, então esse aqui pensa desse jeito. A gente já se apressa em colocar os outros dentro de uma caixa. A internet é mestre em fazer isso, né? É mestre em colocar a gente dentro de caixas. Você é daqui, você é dali, você é da tribo tal. E fazendo isso, priva você de ter pensamento crítico, de você construir o seu próprio pensamento a respeito das coisas que você vê, enxerga e convive em sociedade, porque você sempre tem medo de permanecer a uma bolha. Não, se eu pensar assim, vão me colocar dentro dessa caixa. Se eu disser isso, vão me colocar dentro daquela caixa. Mas a palavra de Deus nos ensina muito claramente, nós vamos ver isso nesse texto, que Deus quer que nós venhamos a ter transformação na nossa mente. Não se pode colocar crentes dentro de caixas. Assim como Deus não pode estar dentro de uma caixa. Nós somos indivíduos. Convivemos em sociedade, em união, convivemos juntos. E como a gente costuma dizer, que é um jargão muito conhecido, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que tenta nos separar. E uma das marcas de uma igreja que cresce saudavelmente é uma igreja a qual a sociedade de fora olha para ela e vê simpatia, e vê empatia, e vê comunhão, e vê unidade de propósito. Vê algo que ela não consegue enxergar fora desse convívio. E a palavra vai dizer em Atos claramente que o Senhor ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Através do quê? Através de simplesmente estratégias, ou planos, ou receitas, ou cartilhas, não, porque ele via que aquela igreja estava crescendo saudavelmente. Aqueles irmãos que conviviam entre eles estavam convivendo de maneira saudável. Então, Deus ia acrescentando as pessoas àquele convívio, sabendo que aquele ambiente era um ambiente saudável. E por isso que nós vamos falar de 3 princípios que estão aqui no livro de Filipenses, que vão contribuir para que a gente tenha bons olhos, para que a gente possa tomar essa verdade como nossa nas nossas vidas e a gente possa verdadeiramente curar nossa visão e transformar nossa visão. Então, está comigo aí na Bíblia? Nós vamos... Não, que isso? Tá tudo bem. Eu louvo sempre a sinceridade. A sinceridade é bom. Os reserva. Hoje está o time reserva. Mas o time reserva é benção, o time reserva é firme. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria falar com os irmãos é alegria. Vamos falar sobre 3 pontos: alegria, moderação e paz. Todos eles estão contidos em Filipenses 4. E ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se.
O que nós observamos na comunidade de Filipos, irmão, naquela igreja para a qual Paulo estava escrevendo? Que era uma comunidade que ela foi muito bem citada por Paulo pela fidelidade em Deus. Eu não vou citar os textos aqui para a gente não se alongar muito, mas pela fidelidade em Deus, por preservar os princípios, por estar atento à palavra, por contribuir fortemente, financeiramente, no ministério de Paulo. E se vocês observarem o final do capítulo 4, aí vocês podem ler em casa, Paulo vai louvar a Deus pela vida do povo de Filipe, porque a generosidade das ofertas deles e dos dízimos ajudaram muito Paulo nas suas missões. Né? E aí está um lembrete para nós, para a gente também considerar as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas contribuições, como eu sempre digo aqui, os pastores dizem, como algo espiritual e que contribui, que desenvolve a nossa salvação em Deus. Mas Paulo tem que exortar, né, encorajar o povo de Filipos umas 2 ou 3 vezes no livro a respeito de alegria. E aí, isso é algo que nós devemos preservar. Devemos aprender a nos alegrar em Deus. Alguém pode falar assim, pô, pastor, mas isso é óbvio, alegrar em Deus, é lógico. Mas o que você considera alegria em Deus? Será que você considera alegria em Deus quando você conquista um apartamento, quando você compra uma calça nova? São bênçãos que Deus nos dá, mas a alegria em Deus supera bens materiais. Eu já conheci algumas pessoas, no pouquíssimo tempo de trecho que eu tenho, na caminhada, no pastoreio, que se alegram em Deus, mas só se alegram em Deus quando elas têm o que elas pedem. E aí, você só se alegra quando você conquista coisas. Coisas, muitas das vezes, 90% das vezes, coisas que vão ficar na terra, que você não vai levar com você. Nós não vamos levar casa para o céu. Nós não vamos levar carro. Nós não vamos levar doutorado. Nós não vamos levar mestrado. É evidente que tudo isso que nós conquistamos é bênção e é algo que Deus nos permite ter e é algo que Deus nos dá, mas, de qualquer forma, não é algo que nós vamos preservar para a eternidade. Alegrar-se em Deus é verdadeiramente buscar prazer nas coisas que Deus tem para oferecer para nós. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, mas vocês não precisam responder, somente para reflexão. Você vem para a casa do Senhor, você serve ao Senhor com alegria verdadeira no seu coração, com prazer? Eu digo para os irmãos que por algum tempo da minha vida não foi assim comigo. Eu muitas das vezes servia a Deus a contragosto, frequentava a contragosto, fazia a obra de Deus a contragosto. Só que qual é a diferença, o problema? O problema é que eu achava que fazer as coisas a contragosto era uma regra. Só que a regra de Deus, e nós vemos isso na palavra inteira, a regra de Deus é fazer as coisas com alegria e não a contragosto. Você pode me lembrar, pastor, mas a palavra diz que Jesus, quando subiu ao Getsêmani e transpirou sangue, ele ficou profundamente triste até a morte. Ele não foi na cruz com alegria. É verdade, mas isso não é uma regra. Isso foi uma exceção. O ministério dele inteiro não foi em dor, em tormento. O ministério dele foi em prazer, em alegria, em servir ao Senhor e fazer a vontade do Pai. Porque o meu prazer é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele diz isso. E, inclusive, eu faço a recomendação que o nosso pastor fez aqui semana passada, assista The Chosen. Aquele eu estava comentando, aquele é o retrato de Jesus, assim, maravilhoso. Assim, aquele Jesus é o nosso Jesus, com certeza. Assista The Chosen ali na Netflix. Manda no grupo. Então, a regra não é você servir a Deus a contragosto. E por muito tempo, irmãos, eu pensei que era a regra. Eu, tomado desse espírito um pouco estoico, eu achava que, não, eu servia a contragosto, eu servi sem querer, é uma bênção, isso me agrega coisas na eternidade. Pode até te agregar, pode até te edificar, pode ter até dias que você esteja assim, mas isso não pode ser uma regra nas nossas vidas. A nossa via de regra para o cristão é o cristão estar alegre. Alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. Ele diz, para que a alegria dele seja completa em nós, nós precisamos ter prazer nele. Ele diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Existem inúmeros salmos que falam do prazer que Davi e outros salmistas tinham de estar na casa do Senhor, de servi-lo, de estar nele. Eu digo sempre, irmãos, que a partir do momento que eu transformei a minha visão nesse sentido, eu entendi que aquela obrigação, aquela forçação, aquele peso, ele não pode ser regra na minha vida. E eu digo para os irmãos, se isso está sendo regra na sua vida, eu te convido a colocar isso diante de Deus e pedir a Ele, e buscar na palavra dEle. Senhor, me ensina a ter alegria e prazer no Senhor. O doutor John Piper, no seu livro Em Busca de Deus, é um livro também que eu recomendo para os irmãos, é um livro excelente, irmãos, excelente. Eu estou lendo e eu falo disso para todo mundo, porque realmente o livro é maravilhoso. Em Busca de Deus, do John Piper. O nome antigo é Teologia da Alegria. É antigo. É um livro maravilhoso, irmão, maravilhoso. E ele cita o seguinte, ele cita que o problema do homem não é dele buscar prazer. O problema do homem é que ele busca prazer em coisas medianas, horríveis, que não têm proveito algum. E Deus não quer que nós não venhamos a buscar o prazer, mas Deus quer que venhamos a buscar prazer em coisas excelentes, em coisas maravilhosas, em coisas santas. Aqui não tem criança, né, irmãos? Eu posso falar algumas coisas. Sexo não é pecado, mas do jeito como é feito lá no carnaval, fora do casamento, não é a bênção. Sexo é uma bênção. Você que tem a sua esposa e seu marido, faça bastante. Né? Como é que eu estava no trabalho um dia desses, aí falaram assim, né? Pô, mas e aí, já tem um filho pequenininho e está vindo outro, está na barriga. Eu falei, tem que botar a fábrica para funcionar, né? Eu digo isso com todo respeito, irmão, mas é uma verdade. Faça mesmo, está casado, faça. É bênção, foi Deus que criou, foi Deus que fez. Mas agora, qual é o problema do ser humano? É que o problema do ser humano é que ele decai tanto da graça, ele se afasta tanto do Senhor, ele começa a ouvir tanto pessoas que não têm a presença de Deus, começa a dizer, casamento é horrível, casei e sou infeliz, que marido te prende, que mulher que não sei o quê, que ama e domina, que não dá certo, que não sei o quê. A gente ouve as piadas, ouve os negócios, e pouco a pouco aquele conceito vai sendo derrubado na nossa mente. Irmãos, a segunda maior decisão que eu tomei da minha vida e melhor foi eu ter casado. Eu sou casado desde os meus 21 anos e Camila desde os 20. Eu sou um homem extremamente feliz. Não perdi absolutamente nada quando casei. Pelo contrário, só ganhei. Aí algumas pessoas falaram assim, pô, mas casou muito novo, não aproveitou a vida. Aí eu sempre fui chatinho, né? Eu sou chatinho. Eu falei assim, defina para mim aproveitar a vida. Defina. O que é aproveitar a vida? Sair, ficar com um monte de gente? Nunca gostei. E ainda que você goste disso, quando você estiver perto de Deus, você vai passar a não gostar mais. Porque Deus transforma. Deus cura a tua visão, Deus sara o teu coração. Você não pense que quando você entrar na presença de Deus e começar a servir ao Senhor, que a tua alegria vai acabar, não. A tua alegria vai aumentar. Teu prazer vai ser maior, porque vai ser em coisas excelentes. E aí o doutor Piper diz, o problema do homem não é que a gente busque o prazer. O homem ele vai viver em busca do prazer. O problema é qual o prazer que você está buscando. Em quê? E aí hoje eu tenho a alegria de dizer que eu sou muito mais feliz quando eu estou lá junto com os homens, reunidos em oração, quando eu estou na casa de Deus, do que quando eu vejo um filme. Mas eu confesso, irmão, por algum tempo na minha vida não foi assim. Eu tive que aprender isso. E se eu pude aprender, os irmãos também podem.
Eu desejo e oro a Deus para que todos na Casa e Vida venham a ter mais prazer em estar na casa do Senhor, na presença dEle, estudando a palavra, do que em qualquer cinema, teatro, viagem, qualquer coisa. Porque é isso que Deus deseja de nós. Não que nós venhamos a viver dentro de um templo, mas que tudo que envolva a Deus seja extremamente mais prazeroso do que aquilo que nós um dia vivemos do mundo. Alegria. Que Deus restitua a tua alegria em nome de Jesus. Porque, irmãos, alegria por si só, quem não conhece a Deus também vive, também se alegra. Se alegra quando o filho nasce, se alegra quando consegue uma promoção, se alegra quando vai fazer uma viagem, se alegra quando come uma comida boa. Isso tudo, qualquer um pode ter, essa alegria qualquer um pode ter. Mas a alegria nas coisas espirituais e eternas, só aquele que está em Deus consegue ter. E Deus quer que a tua alegria ela seja fundamentada na fé que você tem no Senhor. Que Deus transborde a tua fé em nome de Jesus. E é por isso que ele diz, povo de Filipos, vocês são excelentes. Vocês fazem tudo, vocês contribuem, vocês servem, vocês são uma bênção. Mas, por favor, não esqueçam de se alegrar. A gente poderia supor, então, aí é uma suposição, não é algo que está descrito explicitamente na Bíblia, mas a gente poderia supor que o povo de Filipos talvez olhasse para a realidade. Vamos lembrar que o povo de Filipos não vivia no Brasil, né? Lá, o normal era a adoração a deuses pagãos, o normal era a promiscuidade, embora que aqui não está tão diferente, mas assim, né? Lá era pior, eu posso dar certeza que lá estava pior. Às vezes a gente pensa que agora está pior, mas nos tempos antigos, muitas das vezes, eram muito piores. E eles olhavam para aquela realidade e eles serviam ao Senhor mais contritos. É como se eles vivessem a vida de fé deles só vendo Cidade Alerta. Se você vê assim, na hora que você olha para a TV, assim, Smart está escorrendo sangue assim, da Smart, né? E, amados, lá no versículo 8, a gente já vai chegar lá, ele vai dizer o que tem que ocupar a nossa mente. Coisas boas, coisas respeitáveis, coisas amáveis. E toda vez que você pensar em ler um noticiário, aplica os 3 filtros de Sócrates. Essa notícia é verdade? Ih, a fake news aí, né? Tem certeza que a notícia é verdade? Segundo, essa notícia é boa? Tá, não sei se é verdade, não sei se é boa. 3, vai ser útil para mim eu saber disso? Se não for, meu querido, deixa para lá. Deixa para lá. Se aquela notícia ou aquele acontecimento só servir para te fazer raiva, não leia. Não passe da manchete, deixa para lá. Encha a tua mente com a palavra de Deus, encha a tua mente com a presença dEle, pensa no que você pode fazer pelo seu próximo, as pessoas que estão ao seu redor, ora por elas, desvia, muda o teu foco, muda a tua visão. Eu tenho feito isso na minha vida. Por um tempo na minha vida, quando me converti, eu era um adolescente, né, estava virando adulto e não tinha casado ainda, estava namorando minha esposa, e eu lembro que tinha, na época, eu falei até com os homens isso, tinha o Pânico na TV, quem é que lembra? Aí tinha uns quadrinhos, né, que a gente ria e tal, mas tinha uma turminha, como é que é o nome? Eu vi alguém falando. Tinha Meu Deus do céu. Eu sabia que eu não era o único. Jesus. Irmãos, tu chegava na escola, você viu o Pânico, que o Prateado, que o Vesgo, você ia no trabalho, pô, você viu o Pânico? Cara, eu ficava assim, e eu não via, né? Eu não via. E aí, tanto que eu fiz isso, que eu parei até de ver TV, assim, eu quando era criança, gostava muito de ver TV. Hoje, assim, eu não vejo nada, assim, me mato lá os streaming, lá os aplicativos e só. Porque, para mim, não dava mais. Né? Às vezes, até filmes, né, ou séries, quando eu vejo está muito apelativo, eu pum, tiro. Porque se não vai ser útil para mim, se não vai ser bom para mim, é melhor não ter, melhor não estar, melhor não ver. Né? E eu até estava com o motorista de Uber aqui, vindo para cá, e ele lembrou dos 3 macaquinhos, né? Não veja o mal, não fale o mal e não ouça o mal. Não é que você vai viver completamente ignorante ao que tem acontecido à sua volta, mas existem coisas que você saber não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você não vai poder fazer nada. O que adianta você saber a quantidade de crianças que morrem na África? Você vai doar para elas? Você vai mandar uma oferta? Não.
Você vai viajar para lá? Não. Tem gente passando fome no Rio de Janeiro também. Muda a tua visão. Tem gente talvez passando fome do seu lado. Muda a tua visão. Tem coisa que não vale a pena, você vai saber para quê. E estima-se que hoje, fizeram um estudo, estima-se que hoje uma criança, um adolescente tem acesso mais informação, mais volume de informação no seu smartphone do que o imperador romano tinha. E o que está adiantando essa informação toda? Se essa informação está tirando a tua alegria, está tirando a tua paz, está tirando o teu foco das coisas de Deus, está fazendo com que a tua fé acabe, está entristecendo o espírito em você, o que adianta saber tanta coisa? É hora de curar a visão, igreja. E Deus quer te restaurar a alegria em nome de Jesus. E o segundo, moderação. Versículos 5 e 6. Paulo ele faz uma advertência importante, quem está no texto aí. Ele diz, não andeis preocupados com coisa alguma. Aí ele lança uma outra frase, perto está o Senhor. Ou seja, o que ele está estabelecendo? Que preocupações demasiadas com as coisas desse mundo são inimigos da nossa vigilância quanto à volta de Jesus. Se eu fico demasiadamente preocupado com as coisas desse mundo, é porque minha calça jeans está velha, porque eu estou usando essa blusa aqui, acho que essa aqui eu tenho há uns 3 anos, porque eu não fiz minha viagem hoje, porque eu não troquei de carro esse ano, porque... Meu irmão, isso são inimigos da nossa vigilância em Deus. Quando você vai ver, você está mais preocupado com o mamão do que com o Senhor. E isso eu não digo acusando ninguém, não. Se eu não vigiar, comigo também acontece. Porque a gente tem conta, boleto. E aí, o que eu pratico lá na minha casa, né, com minha esposa? Amor, o que for aperrear, seria bom a gente fazer isso aqui. Mas vai aperrear a gente no futuro? Então é melhor não fazer. Prefiro viver em paz. Prefiro ter paz no meu coração. Se rouba a tua paz, não é para você. E a moderação, a gente poderia dizer que ele podia estar falando de equilíbrio em todas as coisas, nós podemos interpretar dessa forma, mas ele vai dizer algo muito importante, não andeis preocupados com coisa alguma, mas sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos e súplicas, ou seja, ele está falando de necessidades. E o que mais o povo não está precisando hoje, o povo brasileiro, do que dinheiro? Fala a verdade. O povo está precisando muito, todo mundo, né? Está ruim para todo mundo. Às vezes eu chego para o cliente, porque hoje eu estou apertado. Eu falei, meu irmão, também estou. Estamos juntos, estamos no mesmo barco. Você está comprando, eu estou vendendo, é isso. Tem jeito, não tem para onde correr, né? Então, a moderação aqui, eu interpreto que ele esteja falando de necessidades. E aí tem um texto muito interessante, que é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo dos 6 ao 10, eu vou rapidamente citar aqui. Ele diz o seguinte, de fato, grande fonte de lucro, que bênção, é a piedade com o contentamento. Quem pode dizer aí, seminaristas, aí, pastores, o que são atos de piedade? Oração, leitura da palavra, jejum, adoração a Deus. Então, ele diz que lucro para nós, crentes, é o quê? Piedade mais contentamento. Ou seja, eu ficar contente com aquilo que eu tenho e não deixar minha vida com Deus por causa daquilo que eu não tenho ainda. E aí ele vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aí ele vai continuar, porque nada trouxemos para o mundo, você nasceu nu, igual a mim, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores.
Ou seja, se ele está dizendo que se desviou na fé, quer dizer que um dia foi crente. Ele está dizendo, pessoas no nosso convívio, que um dia foram crentes, que um dia creram no Senhor, por causa da imensa vontade de enriquecer, deixaram que a cobiça os arruinasse e hoje estão fora da igreja. Entenda, dinheiro não é maldição. Amor ao dinheiro, sim. Pecado, por si só, não é você ser rico. O problema é o quanto da sua vida você está se dedicando para ser rico. Se você está vendendo a tua fé, vendendo a tua paz, vendendo a tua vida com Deus, não, pastor, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Pô, meu irmão, está precisando mesmo? Está precisando mesmo? Vai te fazer falta? Vai faltar comida na tua mesa? É lógico, né, irmãos, que às vezes a gente está apertado, tem uma conta, tem alguma coisa, tem que fazer. Mas uma dor imensa no meu coração é quando eu estou de plantão domingo. Eu fico lá domingo no plantão, quando está tranquilo, eu estou lá assistindo o culto, porque sinto uma falta imensa. Não tem jeito, eu tenho que estar, mas não é porque eu voluntariamente decidi estar, né? É uma escala. Mas eu já conheci irmãos que estão naquela do seu siriguejo, né? Dinheiro, 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 dinheiro. O seu siriguejo é brabo, irmão. Tira a gente da fé, tira a gente. Daqui a pouco, quando você vai ver, você está almejando mais a tua viagem no fim de ano do que a cidade celestial. E aí a palavra vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Perceba que Jesus não cita Baal, Astarote, nenhum desses, ele cita Mamon, dinheiro. Que ele sabia que esse era o problema, sempre foi. Portanto, o que Paulo está querendo dizer aqui com moderação não é um contraponto com ele agradecer por ofertas. Ele está dizendo, o problema não é você ter boas condições e você abençoar a obra, né? Eu profetizo sobre você, salário de 20 mil, 30 mil, em nome de Jesus, né? E você pode também contribuir com a obra de Deus, isso é bênção, isso é coisa boa. Dinheiro não é maldição, dinheiro não é vil metal, não. Na mão do crente é bênção, é instrumento de bênção, instrumento para avanço do reino de Deus. Mas o problema é quando você começa a dedicar a sua vida. Eu sou eletrotécnico, eu sei que eu não vou ficar rico com isso, e está tudo bem, não quero. Não quero, eu sei que eu não vou ficar rico com isso. E talvez se eu buscasse alguma coisa que realmente me desse riqueza, talvez eu não estivesse aqui. Quem sabe? Tem gente que consegue lidar muito bem, será que eu conseguiria? Não sei. Uma coisa eu sei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o que isso tem a ver com bons olhos, você pode me perguntar? Um coração modesto e simples consegue se alegrar, inclusive pelas conquistas do outro. Um coração modesto não tem inveja do outro. Um coração modesto olha para o outro e diz, cara, você foi promovido? Que bênção, cara, graças a Deus. Pô, você conquistou um terreno, uma casa, eu estou no aluguel ainda, cara, graças a Deus pela tua vida, cara, que bom, cara, que bênção. Você não fica invejando o tempo todo e te olhar para o meu vizinho, tem 2 carros, se endivida aí, compra mais um aí que eu tenho que aparecer. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é assim, exatamente assim. Porque o seu siriguejo, dinheiro, 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 está falando alto. A gente tem que tomar cuidado, moderação. Né? O crente em Deus, ele recebe todas as bênçãos que vêm de Deus, mas ele não pode colocar o seu coração nisso. Não é verdade? E o terceiro e último, irmãos, é a paz. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração dos irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está me dizendo é que para eu ter paz no meu coração e a paz de Deus, não a paz do mundo, não a paz comum ou natural, é a paz que excede entendimento, ou seja, ela excede circunstâncias, eu preciso passar pela alegria e pela moderação. Eu preciso estar contente com o que eu tenho, sabendo que Deus não me deixa, não me abandona, como Ele mesmo diz, e eu preciso estar alegre diante de Deus e fazendo a obra de Deus. Dá um exemplo disso, pastor. Paulo e Silas na prisão. A palavra vai dizer, o Mateus já tinha advertido isso, as palavras de Jesus, dizem o seguinte, que ele diz assim, o dia que te perseguirem vocês, colocarem vocês na prisão, alegrem-se e exultem.
porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo, busca essa alegria que vai além do teu sofrimento. E a palavra conta que quando Paulo e Silas foram presos, e eles entenderam que eles não estavam sendo presos porque eles tinham cometido alguma fraude ou algum erro, eles estavam sendo presos por causa do Evangelho, o que eles fizeram? Começaram a cantar e se alegrar. O pastor já explicou aqui o cárcere inferior, que era de onde descia as fezes e os dejetos de todos os cárceres que estavam em cima, eles estavam no pior lugar possível, irmãos. Eles estavam lá, glória, glória, aleluia. Eles não sabiam que as cadeias iam se abrir. Eles estavam felizes porque eles estavam participando do sofrimento de Cristo. Eles estavam alegres por serem coparticipantes do sofrimento de Jesus. Agora, pede para alguém que não tem fé, entende isso. O sujeito está lá numa cadeia, cheiro horrível, uma coisa horrorosa, e ele está lá louvando o Senhor, e agradecendo, e alegre. Como? A paz que excede todo entendimento. Paz que excede todo entendimento. Eles podiam morrer naquele dia ali, eles podiam ser mortos no dia seguinte, mas eles iam estar louvando e agradecendo a Deus. Aí eu te pergunto, quando o cheiro está ruim à sua volta, quando as coisas não andam como você deseja, quando os seus planos dão errado, quando as suas conquistas vão por água abaixo, nós temos louvado ou temos sucumbido diante da maldade? E eu digo para o Senhor, Senhor, me ensina a louvar nesses momentos, me ensina a agradecer nesses momentos. Assim como o Senhor me ensinou a ter alegria no ministério, a ter alegria na vida com Deus, como regra para a minha vida, o prazer em Deus, eu também quero aprender a louvar como Paulo e Silas na prisão. Não porque eu sei ou porque eu quero que a cadeia se abra, mas por aquilo que eu já vivo em Deus e o entendimento que eu já tenho em Deus. A paz que excede todo entendimento, ser humano nenhum consegue entender. Não adianta você tentar explicar para alguém. É como diz aquela canção, né? Essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. É isso, eu Paulo. Que bom ter o Senhor com a gente aí nesse domingo. Já recuperado em nome de Jesus. Então, irmãos, essas três regras, alegria, moderação e paz, precisam ser constantes na nossa vida. Às vezes você está pedindo a Deus, Senhor, eu queria tanto fazer uma viagem, né? Queria tanto pagar todas as minhas contas, queria tanto. Tudo bem você pedir isso. Mas a pergunta que eu faço é, será que essas preocupações não estão tirando a tua adoração? Será que essas preocupações não estão sendo motivos de briga na sua casa, no seu lar? Teve um casal que eu fui atender uma vez, e aí estamos em crise, queremos terminar, queremos acabar, sentamos para conversar. E aí você sabe que na briga de casal tem 3 lados, né? A versão do marido, a versão da esposa e a verdade. Brincadeira, mas é assim mesmo. É uma brincadeira, mas é verdade. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? E aí por isso que é bom aconselhar casal junto. Aí eu lembro que todos os problemas que eles citaram não tinha nada a ver com um com o outro, relacionamento deles. Nada. Era só dinheiro. Vocês já perceberam que a causa de todas as brigas de vocês é dinheiro? Vocês vão deixar o dinheiro acabar com o casamento de vocês? Pronto, o aconselhamento acabou. Pastor, é verdade. Vamos orar. Glória. Tiraram a ideia da cabeça deles. Simples assim. Eles olharam, crentes, claro. Eles olharam e falaram, meu Deus do céu, nós estamos sendo escravos de mamão. O nosso casamento está refém do dinheiro. Se eu não tenho um lugar para levar minha esposa para jantar, ou se eu não faço uma viagem, acaba o casamento? O que é isso? Cadê a terceira dobra? Cadê Jesus? E aí resolveu. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente ter muita atenção à palavra de Deus. A gente lê muito, relembrar. Pô, o pastor está pregando esse texto, já li 1000 vezes. Deus vai te revelar coisas novas. Pode ter certeza. Quantas vezes você leu esse texto, né? E às vezes eu ouço outra pessoa pregando sobre esse texto e tem outras coisas novas que são reveladas. A palavra de Deus nunca se esgota.
Por isso que a gente fala tanto de devocional todo dia, a gente fala tanto de orar todo dia, a gente fala tanto de ler a palavra todo dia, porque é necessário para a vida do crente. O povo de Israel, quando saiu do Egito, o povo hebreu, Deus estabeleceu memoriais para eles comemorarem todos os anos, lembrando de quando eles eram escravos, porque Deus sabia que o povo ia esquecer. A gente esquece. A gente fala do povo de Israel, mas a gente é igualzinho. O ser humano é o ser humano. Mas nós não podemos desistir. Teve uma vez que um colega de trabalho, grande amigo, talvez ele até esteja assistindo aí, um abraço, ele falou assim, o ser humano é complicado, às vezes me dá vontade de desistir do ser humano. Aí eu falei para ele, meu amigo, mas desistir do ser humano é desistir de você mesmo. Porque os erros que você vê no outro, você também comete às vezes. Comete diferente, faz diferente, mas também faz. Nenhum de nós merece a graça e as bênçãos de Deus. O dia que nós entendermos isso, nossas diferenças não vão ser mais nada. Por isso que eu acho que quem me conhece um pouco sabe que eu gosto de uma boa conversa. Você pode discordar de mim do início ao fim, mas eu gosto de conversar, eu gosto de te conhecer. Eu gosto de saber quem você é, o que você pensa e por que você pensa dessa forma. Agora, infelizmente, hoje em dia, isso está acabando, né, irmãos? Você não quer mais ouvir muita coisa, não. Acho que querem só se afirmar, né? E eu digo isso mais uma vez, conforme já disse em outra oportunidade, aonde há muita certeza, há pouco diálogo. Se você está sempre certo de tudo, você não quer conversar nada. Né? E a gente precisa aprender que a paz, a moderação e a alegria são princípios que nós temos que viver não somente na nossa vida com Deus, mas na nossa vida também entre irmãos. Para que a gente não venha se afastar do Senhor. E a paz de Jesus, essa paz que excede todo entendimento, ela só pode ser completa em nós quando nós tivermos os princípios da alegria e da moderação nos nossos corações. Eu tenho certeza disso. Porque a paz de Deus no meu coração não se completa enquanto eu não sou alegre em Deus, tenho prazer em Deus, nas coisas dele, e enquanto eu não vivo uma vida moderada, me contentando com aquilo que eu tenho e não desejando aquilo que o outro tem. A verdade, irmãos, é que o mundo se move de uma maneira que ele quer que você sempre tenha algumas coisas, né? Eu vejo, às vezes, uma pessoa no Instagram, povo bobo, gente. Aí posta lá a fotinha, posta a foto do relógio, aí posta a foto do cafezinho do Starbucks. Você está compartilhando o quê? A tua vergonha que você pagou R$20 no café? Não te entendi. Qual é a graça, né? Eu compartilho, não, porque eu tenho que dizer que eu estou tomando no Starbucks. Você é pago, você recebe patrocínio, é isso? Está compartilhando a marca de graça? O povo famoso mesmo faz isso porque pagam eles. A gente está fazendo de graça. Aí de graça, eu fico com uma marca enorme aqui no meu peito aqui. Está fazendo de graça. O Ronaldinho recebeu o contrato vitalício para exibir lá a vírgulazinha. Às vezes a gente é tão bobo com as coisas. Deixa eu mostrar que eu tenho um carro. Deixa eu mostrar que eu tenho não sei o quê. Deixa eu mostrar que eu tenho não sei o que lá. Tudo vento, um trono de pó. Vai ficar tudo aí. No plantão passado, eu estava com meu amigo o Renato, lá a gente estava fazendo uns reparos, a gente entrou no morgue. Aí nós dois, quando a gente entrou, a gente pensou na mesma coisa. Ele falou, é aqui que todo mundo é nivelado, né? Aqui nesse lugar aqui é onde você não vê ninguém no leito de morte dizendo assim, devia ter trabalhado mais, devia ter ganhado mais dinheiro. Você não vê ninguém no leito de morte dizendo, devia ter me esforçado para ser promovido, para ter comprado a casa não sei aonde. Mas você vê gente falando assim, eu devia ter dado mais atenção para o meu filho. Você vê gente dizendo, eu devia ter cuidado mais da minha família, eu devia ter amado mais minha esposa, eu devia não ter dado muita atenção ao dinheiro, mais às coisas simples. Porque a realidade, irmãos, é que quando a gente se aproxima de Deus, seja para juízo ou para salvação, a gente começa a entender o que realmente importa. Que nós venhamos a nos aproximar de Deus, não porque estamos morrendo, não porque vamos morrer, mas porque nós temos o prazer e a certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que só há salvação para nós por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo.
E eu termino com o versículo 8, irmãos. Vamos ler ele. Filipenses 4:8 vai dizer o seguinte: finalmente, perceba que ele está num raciocínio, e quando ele chega no 8, ele já está completando um raciocínio que ele começou antes. Então, ele passou lá recomendando para os irmãos: tenha alegria em Deus, tenha moderação na sua vida, tenha a paz que excede o entendimento. Aí depois ele diz assim: finalmente. Por quê? Sem alegria, sem moderação e sem paz, eu não consigo inundar a minha mente com coisa boa. Se eu estou amargurado, se eu estou triste, se eu estou desesperançoso, se eu estou desesperado, se eu estou preocupado com conta, se eu estou em guerra, eu não vou conseguir ocupar minha mente com coisa boa. Por isso que ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, ou seja, o que é fake news, o que é mentiroso, tira da tua vida. Tudo que é respeitável. Aí postaram foto lá, fulana curtindo o carnaval. Te interessa? Não veja, não comente. Ó, não fale o mal, não vejo o mal, não ouço o mal. Lembra dos macaquinhos? Sai disso, esquece isso. Aí, você viu, pastor, o sacrifício que fizeram lá na Indonésia, que enterraram um bode? Eu não quero saber disso. Me diga quando que a palavra de Deus se preocupou e quando Deus se preocupou em ficar exaltando a obra das trevas. Ficar exaltando satanista. Deixa eles para lá. Não é respeitável, não é verdadeiro, não tem boa fama, não vai te atingir porque você é guardado por Deus. Para mim não é nada, é a mesma coisa que nada, eu não me importo. Às vezes me mandam os vídeos, eu falo: meu irmão, para mim é água de salsicha, não serve para nada. Para nada. Água de salsicha, desculpa, às vezes eu uso mais de preço. Né? Legal. Valeu, seu Paulo, obrigado. Não, calma. Calma. Isso é para nada, o que adianta? Ah, porque o fulano lá não sei aonde está servindo, não sei quem, meu irmão. O máximo que eu posso fazer é orar por ele, o máximo. Mas tem tanta gente do meu lado precisando. Tem tanta gente próxima a mim que precisa de oração. Tem tanta gente próxima a mim que eu preciso trazer para Jesus. Tem tanta gente próxima a mim que eu posso ligar e orar por elas, para elas não se sentirem sozinhas. Tem tanta coisa para eu fazer, como Jesus manda, para o meu próximo. Que me adianta eu saber o que aconteceu? Eu soube lá, teve um terremoto lá na Turquia, né? Turquia? Foi. Meu irmão, teve o terremoto da Turquia, morreu não sei quanto. Eu parei ali, orei por todos. Meu irmão, não quero saber, cara. Quem soterrou, quem não sobreviveu, não quero. Meu coração não aguenta. Não vai me fazer bem. Orei por todos. Senhor, os que estão com o Senhor estão descansando, os que não estão, cuida, guarda, que eles vejam a tua glória, que eles possam confiar no Senhor. Acabou. O que mais eu posso fazer, irmãos? Agora, tem muita gente na minha rua que está precisando muito de Jesus. Esses dias, eu vi uma vizinha, estava sem luz dentro de casa. Aí eu: ô vizinha, quer uma extensão? Muito obrigado. Falei: não, claro, pô, agora. Eu peguei uma extensão, joguei para ela. Na semana seguinte: ô vizinho, quando é que é a tua reunião aí na sua casa? Tanta gente precisando do nosso lado. Por isso que ele diz: ama o mundo como a ti mesmo. Não, ama o próximo. Ele sabe que nós, como seres humanos, somos limitados. A gente não vai poder salvar o mundo inteiro, mas a gente pode cuidar quem está do nosso lado. Às vezes a gente não conhece, né? Gente que está pregando não sei aonde, está falando, está não sei o quê, está no YouTube, está não sei o que lá, e o marido está largado dentro de casa, a esposa. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: quer salvar o mundo? Vá para casa e ame a sua família. Vá para casa e ame a sua família. Só aí você já começou. Já é um bom pontapé inicial. Conclusão, irmãos: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aí a gente entende Romanos 2, transformai-vos, transforme a tua mente, transforma o teu entendimento, muda a tua visão, cura a tua visão, para que você olhe as coisas com bons olhos e olhe as coisas que merecem ser olhadas e contempladas por um servo, por uma serva de Deus. Eu estava lendo um texto, para terminar, eu estava lendo o texto com os homens, eu não lembro agora da referência do texto, dessa sexta-feira, que a gente lembra muito daquela palavra assim, nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Só que a gente lembra o que Jesus diz antes? Por que vai se esfriar? Ele diz assim, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Qual é o pivô de um coração frio em Deus? É contemplar demais o que está mal no mundo. A maldade se multiplica, o crente começa a olhar demais para o que é mal e não exaltar aquilo que é bom, e aí o seu amor esfria. E aí, como bom carioca eu e você nós somos, né? Aqueles impulsos que a gente tem, né? O cara assalta, o que a gente fala no vídeo que o cara está assaltando? Não fala. Se for pecado, não fala. Né? A gente fala isso daí. E a gente vê assim, o quão perto essa frase que nós iríamos dizer está de Deus. Estou dizendo que então o cara não tem que pagar? Claro que tem que pagar pelo crime dele. Meu Deus, como a gente quer isso no Brasil, né? Justiça, Jesus do céu. Mas também a gente não pode deixar que a maldade esfrie nosso amor. Teve um garoto que eu soube que faleceu esses dias, e ele entrou para a vida do crime, e a gente foi saber da vida dele um pouquinho, né? Conhecer um homem, conhecer a sua história. E aí a gente foi ver que esse garoto, de todos os irmãos, era o que era menos amado pela mãe. Era o que a mãe não dava nada, não dava comida, não dava chinelo, não dava roupa, não dava nada. E foi justamente o que entrou para a vida. Ele tem responsabilidade? Claro, maior de idade. Mas os pais também são responsáveis. Quer mudar o mundo? Vá para casa e ame a sua família. E que essa alegria, essa moderação em Deus, essa paz, transborde no seu coração, para que a tua mente não venha mais ser contaminada pela maldade, mas venha a ser cheia de coisas boas, louváveis, puras, amáveis, para a glória do nome do Senhor. Jesus quer te dar alegria e prazer nele, coisas incomparáveis que a tua mente não consegue contemplar, Deus quer entregar para você. Se tem algum prazer do mundo que está te consumindo, alguma necessidade, saiba que Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas maiores. Creia nisso. Receba isso em nome de Jesus. Porque Deus quer que você tenha uma vida alegre e feliz nele. Moderada e cheia de paz, que excede todo entendimento. Queria convidar você para louvar o Senhor nessa manhã. Se você quiser reclinar a tua cabeça, fazer a tua oração, se essa palavra te tocou de alguma forma, que Deus possa trabalhar no seu coração nesse momento.